Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Bem, o tema que eu quero conversar, podemos fazer uma reflexãozinha, né? É o tema de importância grau máximo. Grau máximo. Porque nós ainda, século XXI, não temos noção do que se trata isso. Tá? Inclusive professores, inclusive pessoas, e isso é preocupante, hein? É preocupante. Pessoas com títulos não sabem definir. Não sabem definir. Que assunto é esse que vamos tratar? Racionalismo e empirismo. Fiz aqui uma uma apresentaçãozinha só para eu não me perder, porque se eu não ponho uma apresentação, eu faço uma derivação que eu vou parar. Começo no Brasil e termino a minha aula lá no Japão, né? E aí, bom, 3 horas e eu não consigo aí finalizar o que eu gostaria de compartilhar, eu gostaria de comentar e abrir aí uma reflexão, uma discussão, um bate-papo com todos, tá? Então vamos lá, racionalismo e empirismo. O que é racionalismo e empirismo? O que é? De que se trata? Bom, então vamos lá. Quando nós nos questionamos qual a origem do conhecimento, já logo de cara, vamos substituir conhecimento por inteligência. Por quê? Porque o ato de conhecer é possível visto que há uma inteligência, por conta de uma inteligência. Ok? Mas nada impede, se você quiser continuar com um entendimento de conhecimento ou com um entendimento de inteligência, nada o impede. Certo? Então, qual a origem do conhecimento? Qual a origem da inteligência? Existem algumas respostas possíveis, mas basicamente são duas. Ou é uma visão racionalista, ou é uma visão empirista. Ou é uma resposta com visão com base racionalista ou com base empirista. Certo? Então, qual é a resposta empírica para a origem do conhecimento, para a origem da inteligência? É o seguinte: a inteligência pertence à matéria. Para o empirismo, olha só, inteligência pertence à matéria. Logo, tudo é matéria. Tudo é matéria. Tudo é matéria. Tudo é matéria. Vamos lá. Inteligência pertence à matéria. Portanto, se você entende que neurônios, neuroglias, certo? Em complexas uniões, formando sistema nervoso, com características de comunicação elétrica, química, formando circuitos, né? Todas as características que nós já conhecemos. Muitos também dos circuitos que já conhecemos. Se esse sistema nervoso é a origem do conhecimento, é a origem da inteligência, é por conta dele que o homem é capaz de pensar, o homem é capaz de conhecer, o homem é capaz de memorizar, né? Por conta da presença de um sistema nervoso, por conta da presença de encéfalo, né? Por conta da presença de médula espinal, sistema nervoso central, por conta de sistema nervoso periférico. Se é por conta disso, você é um empirista. Porque a inteligência tem origem, obviamente, material. A inteligência pertence à matéria. Ok? Então, isso é empirismo. É disso que se trata empirismo. Ok? Se trata de origem do conhecimento, origem da inteligência. Ok? Agora, para os racionalistas, a inteligência é totalmente oposta à empírica. A inteligência, portanto, não pertence à matéria. Ela não pertence à matéria. Inteligência e matéria são duas coisas diferentes, que derivam de princípios diferentes. A inteligência deriva de um princípio inteligente, a matéria deriva de um princípio material. E ambas não seguem mesmas leis. Não seguem, não estão regidas por uma mesma lei, por mesmas leis.
Portanto, existem por conta própria. Têm existência própria. Tá? Por que Descartes é um racionalista? Porque ele justamente falava disso. Descartes justamente falava disso. Então, isso é importantíssimo. Eu não posso utilizar racionalismo sem um outro entendimento. Isso é racionalismo. A origem do conhecimento e inteligência não pertencem à matéria. Inteligência e matéria são duas coisas diferentes. Para o empirista, só existe matéria. Para o racionalista, existe algo a mais que matéria. Vamos lá. Vamos às consequências lógicas. Consequência lógica do empirismo. Tá? Então, repetindo, reiterando. Só existe matéria. A inteligência deriva no sistema nervoso. Ela está ali presente. São as espinas nas dendritas, que são dinâmicas. E ali acredita-se que as espinas que definem, que geram circuitos diferentes, que definem ali memória. Por conta da grande complexidade de circuitos, de redes neurais, e da grande quantidade de células, bom, ainda nos é difícil definir, ter certezas. Então, o ar misterioso que há no sistema nervoso nos permite fazer, cogitar, levantar hipóteses, teorias. Mas, bom, para o empírico, isso não importa, esses detalhes não importa, a ciência vai revelar em algum momento. O que é importante é que só existe matéria. Então, é no sistema nervoso. A inteligência existe por conta da presença do sistema nervoso. Ok? Dessa forma, vamos lá. A matéria, nós sabemos, desde Heráclito, que ela se transforma. Ela se transforma. Nós sabemos que o nosso corpo, em algum momento, certo? Ele deixará de existir, ele morrerá. O nosso corpo tem um estado inicial, vai sofrendo transformações lineares até chegar em um estado final, onde essa matéria X se transforma em uma matéria Y. Essa matéria Y tem características diferentes da matéria X. Ok? Então, isso significa, como consequência, que se o sistema, as células nervosas, os neurônios, neuroglias, morrem, a inteligência morre. A inteligência desaparece. Acabou a vida, a inteligência desapareceu. Aquela individualidade, aquele show, o show, o eu, desaparece. Ele deixa de existir. Portanto, como consequência lógica de uma visão de uma base empírica, há uma só vida. Uma só vida. Ok? Está claro isso? Aí agora, partindo para um raciocínio sociológico. Tá? Para um raciocínio sociológico. Bem, eu tenho uma só vida. Aí... Nasci em uma família pobre, não é? Nasci numa família pobre. Portanto, não tenho dinheiro. Não pude frequentar uma escola particular, uma escola de alta qualidade. Frequentei sempre a escola pública, ruim, de má qualidade. Não tive acesso aos diversos elementos culturais, nunca pude comprar um livro, não tinha computador, nem internet. Mas dessa forma, continuei sendo pobre, consegui um trabalho como operário de uma empresa, um salário mínimo. Não pude comprar uma casa, eu não posso comprar uma casa. Constato que, poxa, o meu vizinho ali, ou outras pessoas, vivem numa cidade litorânea, elas têm iate. Tem famílias que têm um iate, passam o verão lá no meio do oceano, no iate, com todas as
diversas bebidas, bebidas importadas caríssimas, com toda a comida do planeta, 20 quilos de carne. Uau! Uau, para um final de semana, né, gente? Para só um finalzinho de semana, né? Além do iate, tem um jatinho particular. Né? Os filhos estudando no melhor colégio, nem sequer estudam no próprio país, estudam fora, e vão de jatinho todos os dias para aula. Vão pro jatinho. Então, para o empirista, que tudo é matéria, só há uma vida, e ele constata essas diferenças de condições, essas diferenças sociais, né? Essas condições sociais diferentes entre cada indivíduo, e ainda notam, né, que mesmo com total esforço não consegue atingir ou obter os mesmos bens materiais, não consegue comprar uma Ferrari, uma Lamborghini, um jato, um iate, uma moto poderosa. Né? Então, resta para ele a conclusão de que tudo isso é injusto. Só existe uma vida, ele passará a vida total miséria, enquanto que o outro na total felicidade, no total prazer do mundo. O outro, por ser rico, terá... Nossa, só continuará. E o pobrezinho, coitadinho, não terá nada. Só sofrimento. Então, realmente, para o empirista, a razão os guia. A razão o grita. Isso é injusto, isso é injusto. Desse modo, o valor mais importante para ele, para os empiristas, é a igualdade. A igualdade, só há uma vida. É necessário que haja oportunidades iguais. É necessário que as pessoas, todas, estudem no mesmo colégio. Se é público, então todos que estudem no colégio público. Se é particular, que todos possam estudar no colégio particular. Que todos possam ter as mesmas oportunidades. E se houver diferença, se um progressar mais do que o outro em termos materiais, que fique apenas na questão do mérito. Que fique apenas na questão do mérito. Ou na questão da genética. Não é? Não, é porque... Não, esse daqui ele aprende mais rápido. Porque é a genética dele, né? A genética... E aí se sobressai nome de famílias e tal, né? Mas ele está entendendo que a palavra mais importante, o valor mais importante é a igualdade? Certo? E tudo consequência lógica. É tudo consequência lógica da fundamentação teórica dos empiristas, do entendimento dos empiristas de origem do conhecimento. É a razão que os guia a pensar dessa forma. Não dá para pensar diferente. Ok? Além disso, bom, quando nascemos, somos um papel em branco, obviamente. Quando se forma o nosso sistema nervoso, depois da neurulação, quando começa o tecido nervoso se comunicar com outros tecidos, nossa inteligência está pronta, começamos a interagir com o ambiente que nos cerca, começamos a ter as percepções, através de sensibilidade geral ou especial, começamos a ser condicionados, moldados, estimulados por aquilo que nos cerca. Então, se um adulto é inteligente, é porque foi muito bem estimulado na infância. Todos são papel em branco, todos nascem iguais. Se são diferentes, isso é por conta das diferentes oportunidades, dos diferentes estímulos, dos diferentes condicionamentos. Esse é o entendimento. E esse condicionamento é praticamente exclusivo para os empiristas. Ok? Ok? Isso tem que ficar claro. Praticamente exclusivo.
Ele é praticamente o fator mais determinante, ou se não, o único determinante. Tá? Tá? É claro que eles não negam outros fatores como genética, né? Eles não, porque existem situações que não é impossível dizer que só o estímulo, eles ficam em situações de cheque que eles precisam se apoiar em outras questões materiais. A genética é uma delas. A genética é uma delas. Tá? Bom, aí seguindo o raciocínio, eu sou um papel em branco, recebo estímulos do ambiente, sou condicionado, certo? Portanto, a ideia de verdade, os valores morais, as instituições, as coisas, são criações humanas. São criações humanas relacionadas a um contexto, a uma época, relacionados a um espaço, a um tempo. Portanto, a maioria das coisas são relativas, principalmente coisas como valores morais, que nasceram em uma determinada época para uma determinada finalidade, que hoje talvez já não sejam válidas. Então, os valores morais são relativos. A verdade é relativa porque a verdade pode ter um significado diferente de acordo com a cultura, de acordo com o país, né? De acordo com uma região. Né? E pode sofrer mudança ao longo do tempo. E sofre mudanças ao longo do tempo o entendimento. Né? A própria linguagem se altera ao longo dos tempos. O próprio sentido das palavras se altera ao longo dos tempos. Com esse raciocínio, o empirismo nos estimula a um relativismo absoluto. Tudo passa a ser relativo. Tudo passa a ser algo mais subjetivo, que depende muito da percepção, do entendimento de cada um. Ok? Bom, essas são as principais consequências lógicas do empirismo. Certo? Agora vamos às consequências lógicas do racionalismo. Do racionalismo. Então, recapitulando, o que é racionalismo? Racionalismo é uma resposta para a origem do conhecimento. Tá? Que diz que esse conhecimento possui uma inteligência, existe por conta de uma inteligência, é possível por conta de uma inteligência, e essa inteligência não pertence à matéria. Não pertence à matéria. Tá? A inteligência, eles não estão negando, né, os racionalistas não negam ao dizer que, por não pertencer, o sistema nervoso não tem a relação com a inteligência, mas eles não estão dizendo que eles não estão dizendo isso, que não há relação sistema nervoso com inteligência. O que eles estão dizendo é que esse sistema nervoso não é a origem desta inteligência. Certo? A inteligência existe antes do surgimento da formação do sistema nervoso. A inteligência já existe. A inteligência deriva de um princípio diferente, de um princípio inteligente, não do princípio material, do qual o nosso corpo, nossas células derivam desse princípio material. Você entende? Bom, se são princípios diferentes, e esses princípios tiveram um início, portanto, eles são efeitos. Se eles tiveram início, portanto, são efeitos, ok? Se são efeitos, obrigatoriamente, eles necessitam de uma causa. Bem, se esse princípio é inteligente, se é um princípio inteligente, assim como também observamos na natureza, na matéria, uma composição inteligente, a causa obrigatoriamente precisa ser inteligente. Certo? E é necessário uma causa primeira, que tenha criado esses princípios. E essa causa primeira é Deus.
Essa causa primeira de todas as coisas é Deus. Esta é a melhor definição que temos de Deus. É a causa primeira de todas as coisas. E veja bem, se Deus desse modo, Deus é eterno. Se é a causa primeira, Deus, uma das suas características é ser eterno. Ou seja, não tem nem início e nem fim. Por quê? Porque se ele tem início, ele passa a ser um efeito, uma consequência. Deixa de ser a causa primeira, se ele tem início. Certo? E aí teríamos que buscar uma outra causa primeira. Mas nós estamos dizendo que Deus é a causa primeira. Não nos é permitido ir além disso. Não é permitido entender que existe uma causa primeira e que essa é Deus. E ele obrigatoriamente precisa ser eterno. Para ser causa primeira, então ele tem que ser eterno. Ele não pode ter um início, não pode ter um fim. Ok? Isso é necessário estar super claro. São consequências lógicas. São consequências lógicas. Vamos lá, vamos avançar. Tá? Vamos avançar. A inteligência não pertence à matéria, certo? A inteligência não pertence à matéria. Dessa forma, quando o nosso corpo se transforma, o nosso corpo morre, quando nós morremos, no empirismo a inteligência desaparece. No racionalismo, a inteligência persiste. A inteligência continua. Porque são dois princípios diferentes que existem por conta própria. Descartes, isso é parte do que está em Descartes. Tá? Isso é dito por... Isso é visão, isso é visão de Descartes. Tá? Esses são os racionalistas pensando. Essa é a forma como os racionalistas pensam. Ok? Assim como Platão. Platão também entendia dessa forma. Separava matéria de espírito. Nós já vamos entender bem o que é espírito, então. Ok? Continuamos com a palavra inteligência. Tá? Então, a inteligência continua. A inteligência se relaciona com a matéria. Quando essa matéria morre, quando as células morrem e ela se transforma, a inteligência perde a comunicação, o enlace com a matéria, perde o enlace com a matéria. E aí existe distinção entre os racionalistas. Neste ponto, até mesmo na relação como a matéria se relaciona com o espírito, certo? Descartes não tem uma resposta que seja muito compreendida, não explorou muito este assunto. Essa resposta só virá em 1857. Então, quando o seu professor diz que não há uma resposta para isso, é mentira. Há uma resposta, sim, uma resposta totalmente convincente. A terceira maior revelação aconteceu em 1857. Depois de 1857, tá, da existência do Livro dos Espíritos, onde as coisas nos foram reveladas, tá, já não há mais mistério para muitas perguntas filosóficas. Beleza? Então vamos lá, seguimos aqui. Se perde o enlace com a matéria, o espírito continua. Tá? O espírito continua. Ou ele entra no mundo das ideias, como defendeu Platão, ou ele entra no plano espiritual. Né? E ali não há mais percepções. As percepções é algo que ocorre pelos sentidos. Há apenas o pensamento, pois o pensamento é atributo do espírito. Isso também é dizer de Descartes, que também será confirmado em 1857 no Livro dos Espíritos. O pensamento é atributo do espírito. O pensamento é atributo da inteligência. Mas vamos chegar lá. Ok? Tá? Dessa forma, o racionalismo acredita que há mais de uma vida. Tá? Há mais de uma vida. Não entre todos, veja bem. É mais depois a doutrina espírita que vai defender. Assim,
platônicos, né? Platão defendia a existência de mais de uma vida, Platão era reencarnacionista. Isso vai mudar em 300 depois de Cristo, com Constantino, que vai inserir na Bíblia a ressurreição. Então, a reencarnação perderá, né? Será abandonada por parte dos católicos, principalmente, né? Não será abordada por Descartes, não que eu saiba, tá? E nos é confirmada, então, nos é apresentada com muita lógica, né? e razão, em 1857. Bom, por exemplo, só para dar uma diferença, né? Então, por exemplo, para católicos, quando ocorre esse desenlace, o espírito está como se fosse morto, então ele ressuscita, ganha vida, e aí ele passa por um julgamento, ou vai para eternamente para o inferno, ou vai para o céu, né? Bom, é mais ou menos uma ideia nesse sentido, que enfrenta vários problemas, principalmente no que nós entendemos por Deus, sendo Deus causa primeiro todas as coisas, sendo Deus suprema inteligência, né? Porque se os efeitos são inteligentes, obviamente a causa tem que ser inteligente. Então, por ser suprema inteligência, né? Por ser suprema justiça, essa concepção dos católicos fere um pouco a ideia, o conceito de justiça. Mas não vamos entrar nisso, beleza? Eu não quero entrar nisso. Tá. Como eu posso continuar? Bom, então vamos lá. O que é a vida? Como escrito ali, a vida é a união entre matéria e fluido vital. Ok? É a união entre matéria e fluido vital. Matéria, mesmo que nosso entendimento atual ainda é incompleto, basicamente são substâncias orgânicas, inorgânicas, é aquilo que nos está cercando, que podemos tocar, sentir. Matéria. E a vida é a união. Então, essa matéria e o fluido vital. Esse fluido vital é o que anima a matéria. E ele também é derivação do princípio material. Ambos são do princípio material. Tá? Um vegetal, por exemplo, né, ele é vivo. Ele é matéria, ele é vivo, porque ele é animado. Há movimento nele. Há movimento nele, espontâneo. Ok? Não há uma força externa, né, outro agente que causa movimento a ele. Tá? É um movimento espontâneo. Esse é o fluido vital que lhe proporciona esse movimento. Mas a pergunta que essa resposta poderia ser bem ainda questionada, não é ponto pacífico entre todos racionalistas, é se nesse vegetal há inteligência ou não. A lógica, a razão me conduz a crer que nesse vegetal também há inteligência, mas uma inteligência muito mais primitiva, muito mais primária, muito mais primitiva, rudimentar, que a inteligência presente em um cachorro, né, em um gato, qualquer outro mamífero, em um macaco e, principalmente, a inteligência presente em nós, os homens e humanos. Tá? Certo? Bom, princípio inteligente. Então, o espírito como é criado? Ele é criado simples e ignorante. Dessa forma, bom, não há como habitar, né? A inteligência não habita diretamente um corpo de um homem após sua criação. Ok? Ela passa por processos de progresso, transformação e evolução. E esse progresso ocorre através da relação com a matéria.
tá? Da relação com a matéria. Esse progresso ocorre através da relação com a matéria. Então, a inteligência se manifesta na matéria para progressar, com a finalidade de progressar. Então, nos vegetais, já há um espírito, já há ali a presença de um espírito com uma inteligência rudimentar. Que de algum modo progressará, com base em leis específicas que ainda desconhecemos, progressará, ok? Passará então a habitar, depois a ser responsável pelo desenvolvimento, lembrando que na fecundação ocorre um enlace inicial entre o espírito e a matéria, a inteligência e a matéria, e esse espírito para os racionalistas é quem define o desenvolvimento da matéria, é o fator determinante para o desenvolvimento da matéria, que é o contrário para os empiristas, né? Com consequência lógica, né? Para os empiristas é a matéria quem define, né? O material genético é a matéria quem define o grau de inteligência, quanto maior o cérebro, ou, né? Como determinadas estruturas são, é que define a inteligência, né? Eles buscam nesses pontos, tá? Para o racionalista, não. É a inteligência, é o espírito quem determina o desenvolvimento da matéria. Não absolutamente, mas não vamos entrar neste assunto. Bom, então o homem é matéria animada com inteligência. Tá? O que nos difere, uma pergunta interessante, o que nos difere homens de outros mamíferos, principalmente como cachorros, macacos? O que nos difere é a presença em nós já de inteligência racional, enquanto que nos mamíferos predomina somente ainda uma inteligência uma inteligência rudimentar, que é um instinto. Tá? Eu ia buscar uma derivação para instinto, mas não encontro, eu não sei se há. Tá? Então há presença apenas de instinto. E nós já não há mais instinto. Tá? Nós ainda temos a presença de um instinto, mas também já temos uma inteligência racional. E qual é a diferença? Bom, a diferença é que no instinto não há escolha. Na inteligência racional há escolha. Como assim? Pode explicar melhor, Tailã? Claro, vamos a um exemplo. Por exemplo, quando um cachorro selvagem, tá, sente fome, o seu organismo, ok, envia sinais de modo por meio de sinalização química, né? Ele envia sinal que os receptores, né, proprioceptivos reconhecem, bem, envia o sistema nervoso para essas questões técnicas, biológicas, médicas, não nos interessam aqui, tá? Então, quando o organismo do cachorro envia sinal, olha, você está com fome, você precisa comer, precisa se alimentar, tá? O cachorro, por conta da presença de uma inteligência, por conta da presença do instinto, formula uma maneira de obter o alimento, ok? E se alimenta. Ele se alimenta até receber um sinal, claro, quando logra êxito, né? Na caça, ou seja qual for a sua dieta, né? Se é carnívoro ou não é carnívoro. Se ele logra êxito em conseguir o alimento, ele se alimenta até receber um sinal do seu organismo dizendo, chega, isso é suficiente. Esses sinais também estão presentes no nosso organismo? Sim, também estão presentes. Nós também recebemos sinais que interpretamos como fome e recebemos sinais dizendo pare. A diferença é que nós temos escolha por conta da inteligência racional. Nós podemos escolher se queremos comer ou não, podemos ainda escolher quanto queremos comer.
queremos comer menos que o suficiente, suficiente ou mais que o suficiente. Não é? O detalhe, como consequência disso, consequência lógica disso, é que o instinto não nos permite equivocar-se. Porém, a inteligência racional nos permite sim equivocar-se. Por quê? Porque nós comemos mais, escolhemos comer mais, escolhemos não comer, passar fome. Se o nosso organismo está pedindo comida, às vezes o nosso organismo pede um açúcar e nós não suprimimos essa vontade por escolhas específicas, particulares. Não é? Isso não acontece? Isso é inteligência racional. Essa é a nossa inteligência. Essa é a nossa capacidade de escolher. E mesmo sendo um passo a mais do que um instinto, não é? Mesmo sendo um passo a mais do que um instinto, ela nos permite, ela possibilita o erro. Ela possibilita o erro. Ela abre espaço ao erro. Não é? Mas um erro também é a maneira de aprender. Tá? É também uma maneira de aprender. Bem, essa frase aqui que eu tenho escrito, se há evolução, a matéria se transforma, e o homem é parte da evolução, então significa que é a inteligência quem progride e determina o desenvolvimento da matéria. Tá? Vamos lá. Então, supondo que se há evolução, nós sabemos que a matéria se transforma, ok? Sabemos disso. A matéria se transforma. E o homem é parte da evolução. Né? Sabemos. A evolução? Verdadeiro. A matéria se transforma? Sim, verdadeiro. O homem é parte? Sim, é verdadeiro. O homem é parte. Então significa que é a inteligência quem progride e determina o desenvolvimento da matéria. Então isso é conclusão lógica. Ok? É a inteligência quem progride e determina o desenvolvimento da matéria. A inteligência, portanto, ela é eterna. Ela tem um início? Tem. Claro que tem. Eterna não, perdão. Ela é infinita. Ela é infinita. Porque ela tem um início? Sim, mas ela não tem um fim. A inteligência não tem um fim. Ela não tem um fim. Tá? Ela não tem. A inteligência não tem um fim. Bom, nós observamos que a inteligência ela é diferente. Nós observamos que existe cachorros, comportamentos de cachorros diferentes. Como eu acompanho um canal ali de uma matilha, como ele chama, né? Que que cada cachorro tem um perfil, ele tem um caráter, mas ainda não é o caráter que ele utiliza como palavra, tá? Ele tem um temperamento, ele tem uma forma de comportar-se diferente. Assim ocorre também com gatos, com macacos e principalmente conosco, nós humanos, homens, mulheres. Tá? Também acontece conosco. E é muito mais evidente a diferença entre nós. Diferença entre as inteligências. Com várias formas de pensar, manifestar-se. Não é? Dessa forma, podemos chegar à conclusão de que as inteligências são individualizadas. E se as inteligências são individualizadas, é necessário que elas sejam livres. Tá? Vamos continuar nas sequências lógicas. Tá? É necessário que elas sejam livres. Olha só o que eu digo aqui. Então, se cada homem é diferente entre si, e há uma evolução entre homens, né? Há uma evolução, existem homens mais aperfeiçoados que outros, eles são diferentes entre si, logo, há uma inteligência individualizada. E se há uma entre homens, logo uma inteligência individualizada. E se há uma evolução entre homens, logo há uma inteligência individualizada. Ok? Essa inteligência individualizada é a definição de espírito.
Então se você me pergunta, se alguém te pergunta agora, a partir de agora, o que é espírito? Você responde, é inteligência individualizada. É isso. É isso. E o que é inteligência? É algo que deriva do princípio inteligente, é algo além de matéria, é algo que continua após a morte do corpo. O atributo da inteligência, o atributo do espírito é o pensamento. Deixa eu voltar um pouquinho no Platão. O que o Platão dizia? Ele dizia que as percepções no mundo carnal, elas eram ilusórias. Elas não nos proporcionavam a chegar na verdade. Elas não nos permitiam chegar na verdade, porque as percepções são subjetivas. Não é verdade? Não é isso. Não é consequência lógica do racionalismo, entende? Lembra? Lembra? Que as percepções são subjetivas, nos conduzem ao relativismo? Então é ilusório. Por isso que Platão dizia que é ilusório. As percepções são ilusórias e elas nos permitem formar opiniões, mas não nos permite chegar na verdade, naquilo que é eterno, naquilo que é infinito. Não nos permite. São apenas ideias. E as ideias não têm valores de verdade. Ok? Somente a partir do momento que existe a desconexão, então, entre a matéria e o espírito, para Platão também já é dessa forma, embora ele utilize palavras diferentes, esse espírito, essa inteligência ingressa no mundo das ideias, e ali, no mundo das ideias, só há pensamento. Por quê? O pensamento é atributo do espírito da inteligência individualizada. Dessa forma, sem a intervenção dos sentidos, essa inteligência é capaz, então, de chegar na verdade, de compreender aquilo que é infinito, aquilo que é eterno. Bom, isso é o que defendia Platão. Essa é a ideia racionalista. Essa ideia racionalista sofre mudança ao longo dos tempos, claro. Porque, lembre, a inteligência progressa. Ela progressa. Ela vai aprendendo, obtendo novos conhecimentos, novas experiências, novas memórias. Bom, se a matéria segue mudança linear, ela começa num um estado 0, termina no estado 100, vamos supor. O nosso corpo começa no estado 0, ele termina no estado 100. Segue uma mudança linear. E não pode voltar a um estado anterior. Se eu estou no estado 0, vou para o estado 1, eu não volto ao estado 0. Não posso, a matéria não faz isso. Eu não tenho 18 anos e volto a ter 16. Não acontece. A matéria segue mudança linear. Então a ressurreição é falsa. E a reencarnação é possível porque não contraria leis da matéria. Não contraria a lei das matérias. Uma das leis da matéria é essa ideia de transformação. Nada se perde, tudo se transforma. Portanto, há indício, entre outras tantas leis que nós já evidenciamos, já obtivemos a partir de nossas investigações científicas, como as leis mecânicas do próprio Descartes, as leis mecânicas de Newton, as leis da termodinâmica, entre outras leis que estudamos no ensino médio, na faculdade, ok? Que tem o próprio nome de leis, porque já não são questionáveis, diferente das teorias, que podem ser refutadas a qualquer momento, mas por enquanto ainda não foram. Então, portanto, há indício aqui, não contra leis da matéria, portanto, há indício lógico suficiente para crer em mais de uma vida. Porque nada impede a existência de reencarnação. Essa aqui é a questão que eu queria trazer para vocês.
E vamos lá, ó. Se a inteligência, voltando àquele tema anterior, se a inteligência individualizada, então significa que os espíritos são livres para pensar, decidir e agir. Se eles não fossem livres, não haveria inteligência individualizada. Não haveria inteligência individualizada se eles não fossem livres. Tá? Isso significa que os espíritos não são um fragmento igual do princípio inteligente. Eles são fragmentos individualizados que, por conta da presença do pensamento, né, e da presença da liberdade, Descartes fala que há liberdade, não fala? Óbvio que ele fala. O que eu queria dizer aqui? Então, só a inteligência individualizada se há liberdade. E os pensamentos e ações geram consequências, não é? Todo efeito tem uma causa, toda ação tem uma reação, né? Geram consequências e essas podem ser determinantes para as diferentes condições e situações pelas quais cada um precisa passar com a finalidade de seguir a evolução. Né? Para seguir a evolução. Aqui especificamente, vamos lá. Para o empirista não há justiça, porque ele constata grandes diferenças sociais. Para ele só haverá justiça, de acordo com a fundamentação dele, e faz sentido que assim seja, tá? Só haverá justiça quando todos partirem de iguais oportunidades, quando tudo seja igual para todos. Por isso, daí surgem ideias comunistas, a militância do socialismo para chegar no comunismo, onde se combate, onde não há moeda. Né? Isso até deveria ter comentado antes. Né? O empirismo, como sabemos, é uma concepção materialista. Né? E para eles a questão econômica tem demasiada importância, né? Visto que é o dinheiro quem me proporciona as oportunidades, quem me proporciona o que serei e o que não serei, como poderei atuar e não atuar. Daí é a dedicação exclusiva praticamente dos materialistas em tratar, em acordar, dormir, falando de economia. Tá? Alguns, inclusive, condenam a existência da moeda, a entendem como um grande câncer. Né? Que se não houvesse moeda, tudo seria, e nem propriedades privadas, tá? Tudo seria de todos, todos compartilhariam, né? Todos compartilhariam e haveria igualdade de oportunidades. Haveria condições iguais de existência. Né? Isso tudo é muito interessante, desde que a inteligência não fosse individualizada. Porque aí a militância afeta a liberdade. O problema é que do método para chegar no método marxista, o socialismo, para chegar no comunismo, afeta diretamente a liberdade. Despreza totalmente, desconsidera totalmente a inteligência individualizada, a individualização de cada um. Tá? Por isso os resultados são tão desastrosos. Tá? Por isso os resultados são tão desastrosos. Então, é uma consequência lógica do empirismo. Desculpe voltar aqui no empirismo, tá? É uma consequência lógica dos empiristas a condenar empresários, condenar o capitalismo, visto que ele acentua as diferenças entre as pessoas, o abismo entre ricos e pobres, etc. Para os racionalistas isso não é um problema, tá? Porque essa inteligência individualizada é o resultado das escolhas, dos pensamentos, das decisões e ações, escolhas de cada um, tá?
E cada decisão gera consequências específicas que são determinantes para as condições pelas quais cada um vivencia. Cada um vivencia depois numa nova existência, na reencarnação. E por que é lógico a existência da reencarnação? Por que não pode ser diferente? Porque afeta a ideia de justiça. Vamos lá, eu explicarei isso. Bom, eu passo a minha vida inteira cometendo erros, ok? Passo a minha vida inteira cometendo erros. Eu erro a minha vida toda. Eu mato, eu impeço um herdeiro de ter a sua herança, né? Por ações maléficas. Enfim, não importa tanto, tá? Nós conhecemos toda a maldade que podemos causar e já causamos, tá? Então, eu erro a minha vida inteira. E seria injusto se eu tivesse lá no último suspiro, se eu chegasse naquilo que é o arrependimento profundo. Aí, se eu me arrependesse profundo, então tenho condições de ir aos céus e lá viver, descansar em paz. Isso realmente fere o conceito de justiça. Realmente, isto é um ato injusto. E é gritante para os empiristas. E é gritante. E eu estou de acordo. A justiça existe quando, se eu erro, e sim, mas mesmo assim eu sou perdoado, mas isso não significa que eu não tenha que voltar e expiar os meus erros. Então, todo erro é necessário ser expiado, é necessário ser corrigido. Para eu corrigir um erro, eu preciso reencarnar. Não necessariamente. Mas, veja aqui, em estados iniciais, no estado que os nossos espíritos se encontram, em estados iniciais de evolução, nós somos ainda muito infantis, nossa inteligência ainda é muito infantil, porque visto que nós ainda estamos tendo essas discussões tão simples, tão iniciais, né? Nós já temos milênios de anos de existência, mas veja que ainda temos dificuldades, ainda estamos apenas fazendo uma transição de uma visão material para uma visão racionalista. Estamos começando essa transição. Hoje nos é mais claro. Antigamente, alguns poucos espíritos elevados vinham trazer essas informações. Nos traziam essa luz imensa. Mas o raciocínio empirista predominou e predomina até hoje, o empirista. Ok? Então, nos nossos estados iniciais, muitas das vezes, ou muitos de nós, estamos no plano espiritual de modo inconsciente, né? Nós estamos lá e não estamos conscientes de que estamos lá, não sabemos o que é aquilo, por conta do nosso grau de elevação. Nós não estamos conscientes, nós não conseguimos identificar aquilo que nos cerca. Nós, às vezes, desencarnamos em um estado de sofrimento e lá continuamos em um estado de sofrimento. Desencarnamos em um estado, em um sentimento de ódio tão profundo e lá continuamos nesse estado perturbado, né? Esse estado enfermo. Lá, então, existe sim a possibilidade de corrigir erros, mas depende do estado de elevação e não é o nosso estado ainda. Tá? Isso são para aqueles espíritos que lá no plano espiritual já realizam trabalhos dignos, trabalhos úteis em prol do outro. Em prol do outro. Que já compreendem, né, porque Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Que já compreendem o amor de Deus, né, que já tem uma larga caminhada. Ainda não é o nosso caso, gente. Muitos deles já passaram
fazem parte da nossa história, sim, é bem verdade. Mas nós ainda, a grosso modo, precisamos caminhar muito mais, né? Precisamos caminhar muito mais. Ainda predomina no nosso espírito um amor próprio muito grande, que nos conduz ao egoísmo. Né? Um amor próprio desequilibrado é o egoísmo. Tá? Isso significa que o amor próprio ele é necessário? Sim, mas em um estado de equilíbrio. Quando ele é muito maior do que o equilibrado, tá? Nós não conseguimos dedicar amor àquilo que nos cerca. Dedicamos somente a nós mesmos. E nós constatamos nesse momento que, bom, nós dedicamos a nós mesmos e aos poucos que nos rodeiam. Não muito mais do que isso. Tá? Além disso, o nosso orgulho também é desequilibrado. Tá? Também é desequilibrado. E esse desequilíbrio ainda vai gerando essas consequências que notamos na nossa relação, nas relações de vida e sociedade. Isso afeta nossas relações. Por isso que enxergamos imperfeições, né, na sociedade. Por conta das nossas imperfeições ainda. Mas estamos em progresso. Essas imperfeições hoje são menores comparado a nossas versões anteriores. Lá da Antiguidade, lá da Idade Média, da Idade Moderna. Né? Mesmo aqui de século passado. Hoje nossas imperfeições são menores. Existem ainda em número grande, mas são menores. Ok? Isso é possível porque a inteligência é infinita. Teve o início, mas não tem um fim. Nasceu simples e ignorante e progressa. Esse progresso é quem determina, né, o desenvolvimento da matéria. Tudo isso consequência lógica do entendimento racionalista. Tá? E se não houvesse justiça, não haveria evolução. Mas notamos que há uma evolução. Há um progresso. Se não houvesse, então, reencarnação, não haveria. Se não houvesse justiça, não haveria evolução. E como explicado antes, não conseguimos resolver tudo no plano espiritual, então é necessário que haja uma reencarnação, uma nova vida na carne, uma nova vida em um corpo, em uma matéria, para que eu possa então semear novamente, colher novos frutos, corrigir erros, expiar os erros, provar os acertos. Ou seja, progressar para que eu possa progressar, para que eu possa corrigir erros, para que eu possa acertar mais do que errar. Mas todo erro terá consequências, terá que ser expiado, terá que ser corrigido. E isso, sim, é sinônimo, isso sim é demonstração de justiça suprema. Aí sim se visualiza uma justiça suprema. Então, as condições de cada um são resultados, as condições sociais de cada um são resultado, são necessárias por conta da individualização, da necessidade de cada um, porque as minhas dificuldades, que são os problemas, que são as coisas que necessito aprender ainda, não são as mesmas que a sua, que a dele, que a dos demais. Não são as mesmas, porque as minhas decisões, os meus pensamentos, as minhas ações foram diferentes. Né? Que sim, foram moldadas, que são moldadas, mas não de modo absoluto, lembrando, não de modo absoluto, são moldadas de acordo com os locais, de acordo com as condições que eu vivi em vidas passadas. Sim, existe um condicionamento, sim, ele ocorre, mas ele não é absoluto. Ok? Ele não é absoluto, gente. Porque é evidente, é constatável que de pais não tão bons venham filhos maravilhosos, né? De pais maravilhosos venham filhos problemáticos, tá? Irmãos gêmeos com diferenças no aprendizado,
no tempo de aprendizado, com diferenças de comportamento bruscas. Né? Isso fica difícil explicar pela genética, tá? Fica um ponto de interrogação muito grande para os empiristas explicarem e que pode sim ser explicada pela reencarnação, pela inteligência individualizada. Tá? Geralmente as dívidas que eu faço com outro irmão espiritual, né? Eu pago vindo com ele na mesma família, reencarnando com ele na mesma família em uma determinada condição. Se eu sou pobre, é porque essa condição de pobre me proporcionará todas as oportunidades necessárias para o que eu necessito aprender. Vamos ao exemplo de provas. Né? Se eu vou fazer uma prova de matemática, e eu sei tudo de matemática, né? Sei tudo, supondo, né? Tem estudo de matemática. O professor fornece 40 minutos para realizar a prova, eu resolvo em 5, tiro 10. Né? Tiro 10. Não... Isso significa que essa prova não é difícil para mim e que eu já sei tudo a respeito dela. Então eu necessito aprender algo? Não. Eu necessito aprender algo dela? Não. Já está consolidado esse conhecimento em mim. Eu não necessito aprender. Hã? Agora, quando eu vou fazer uma prova e ela é considerada difícil, é porque nela existem coisas que eu não sei. Que ali existem coisas, conhecimentos que eu não possuo, que eu necessito aprender. E diante dessa dificuldade, ou das dificuldades, nós nos queixamos. Nós nos queixamos. Muitos passam a vida inteira se queixando. Às vezes não se dão conta que, bom, não estão atentos, mas o que eu preciso aprender disso? Decidem apenas se queixar. E não tentam entender, bom, o que é necessário eu aprender. Então, eu só faço provas, eu só necessito fazer provas que eu ainda não sei. Eu só necessito fazer provas que eu não tenho total domínio. Não é verdade? Não é verdade? Se eu venho na condição de pobre, é que nessa condição, essa condição vai me proporcionar diversas situações que, se bem aproveitadas, serão um terreno fértil, né, para o aprendizado espiritual, para o progresso espiritual. Ali terão as condições para eu corrigir erros, para eu provar que dessa vez eu posso acertar, né? Entendeu? Então essa é a lógica, essa é a compreensão racionalista, é nisso que se basa, vejo que, né, é uma cadeia gerando outra cadeia, uma causa gerando um efeito, causa gerando efeito, um efeito e tal. Que serve de causa para outro efeito. Então se a pessoa não é livre, ela não é responsável. Não é? Portanto, não tem merecimento para prêmios ou castigos. Ela não poderia ser individualizada. Nós já comentamos a respeito disso, não é? E não poderia evoluir. A liberdade é fundamental para o progresso, para a individualização, para o movimento. Aí nós notamos hoje o quanto, principalmente aqui no Brasil, né, as pessoas hoje gritam, né, falam, escrevem nas redes sociais sobre liberdade. O quanto a verdade se tornou um valor tão importante para muitas pessoas. E aqui está a razão para isso. Talvez elas nunca tenham lido Platão, Descartes, tá? Nunca tenham lido Platão. Oi, bebecinho! É o meu bebecinho que veio me visitar. Vem, meu bebê, vem.
Tá? Talvez elas nunca tenham lido Platão, Descartes, Kant, né? Não tenham lido o Livro dos Espíritos, não tenham compreendido essas ideias racionalistas, ideias, feito reflexões filosóficas. Oi, bebezinho, como você está? Tudo bem, meu bebê? Você é um lindo maravilhoso, né? Mas mesmo assim, está muito claro, né? A defesa delas pela liberdade. Está muito claro a importância delas pela liberdade. Isso é possível por conta de conhecimento a priori, por conta de a presença de uma inteligência individualizada que já está solidificado a compreensão do fator liberdade, do valor liberdade. Não é? Ok? E isso fica presente em nós encarnados por conta da intuição. Tá? Outra coisa, não haveria evolução sem justiça. Isso está claro, não está? Não haveria evolução. Como assim, Tainá? Pode explicar isso? Porque às vezes, né? Claro. Se eu não tivesse condições de corrigir os meus erros, né, porque eu sou julgado e sou condenado a ficar eternamente no inferno, né, eu não tenho condições de corrigir o meu erro. Eu não posso progredir, não há evolução. Certo? Não há evolução, não há mais movimento lá no inferno. Fica o céu, perfeito, o inferno ali, né? E aí alguns tentam justificar, bom, como é Deus, grande criador, ele pode alterar as leis. Bom, aí seria um Deus inestável, né? Que, bom, às vezes a lei é uma, às vezes a lei é outra. Seria um mundo sem leis. Isso é incoerente, tá? Isso é incoerente. Então, não há evolução sem a justiça. Para que haja justiça, é necessário que haja reencarnação. É necessário que eu possa corrigir os meus erros. É necessário que eu possa voltar de novo à vida. Você já vai, meu bebê? É necessário que eu possa voltar a uma outra vida, tá? E refazer as fissuras que eu criei, tá? E corrigir os problemas que eu causei, né? Os traumas, os problemas, as pendências, enfim. Não é? Não é verdade? Então, a justiça ocorre quando há uma nova oportunidade para corrigir os erros. Que foi? Né? E aumentar os acertos. Uma nova vida é o que proporciona nova oportunidade. Que foi? Fica aqui, meu bebezinho. Fica aqui. Não é? O que temos aqui? Bom, isso aqui então é o que eu gostaria de trazer para vocês. Vamos recapitular. Empirismo, então, trata do quê? Que foi, meu anjo? O empirismo trata de... É uma resposta para a origem do conhecimento, que diz que a inteligência, o conhecimento, pertence à matéria. Tudo é matéria no universo. Tudo é matéria. Não há nada além de matéria. Deus, que mais? Questões assim que seriam mais abstratas. Deus é uma criação humana, né? A ideia de verdade, entre outras várias coisas, são concepções humanas, de um contexto, de uma época. E isso, né? Ou seja, são todas relativas. São concepções relativas. Agora, para o racionalista, tá? A inteligência, ela não pertence à matéria. A inteligência deriva de um princípio inteligente, a matéria deriva de um princípio material. Ok? A inteligência deriva, a matéria deriva de um princípio material. Como derivam de princípios diferentes, não são regidas pelas mesmas leis, tá? Elas não são regidas pelas mesmas leis. Portanto, se o corpo se transforma, nós morremos, a nossa inteligência permanece. A nossa inteligência teve um início, mas não tem um fim. Certo? Ela não tem um fim. Os racionalistas, sim, creem em mais de uma vida. Os racionalistas
defendem a vida. Os valores mais importantes para os racionalistas são a vida e a liberdade. Vocês, hoje, é possível notar, na nossa Constituição Federal de 1988, está presente lá a vida como nosso maior valor, nosso maior bem. Pensem, por que será que está lá presente? Hã? Por que será que está presente? Hã? Por que será? A vida é aquilo que nos permite corrigir os erros, nos permite evoluir. É a representação da justiça suprema. Você quer sair, meu bem? Pode sair se você quiser. Não? Quer ficar? Então fica aí. Fica aqui comigo fazendo companhia. Eu já estou terminando. E além disso, para que haja individualização, né, é necessário que haja liberdade. Se o espírito não atua de forma livre, se ele não pode pensar, o que as ações que ele gera não são responsabilidades dele. Porque são o quê? Condicionadas por terceiros, são causas de terceiros, não é ele quem causa. A responsabilidade de um terceiro, não é dele. Ele não tem responsabilidade, então ele não tem mérito nenhum. Não tem mérito nenhum. Ele não pode evoluir. Não pode nem sequer ser individualizado. Certo? Compreende isso? Então a liberdade, sim, é um outro fator importante para os racionalistas. Né? Aqui, lembram que há uma certa dificuldade de classificar o nazismo. Né? Há uma certa dificuldade em classificar o nazismo em direita e esquerda. Por quê? Porque essa classificação ela tem um grau de raso de profundidade. É uma classificação superficial. E, por vezes, essa classificação entre direita e esquerda não atinge uma profundidade suficiente para ser, assim, inquestionável. Para ser inquestionável. Não é? Agora, tentem julgar, tentem classificar a partir de uma concepção racionalista e uma concepção empirista. Será mais profundo. Talvez não seja ainda a profundidade maior que exista, né? Mas será mais profundo. Será mais certeiro. Chegará... fará mais sentido. Façam esse exercício. Tentem compreender por que há um movimento ditatorial. Né? Por que a pessoa quer decidir por todos os outros? Por quê? Que concepção, que razão, que fundamentação teórica a estimula a tomar essas decisões por todos, a obrigar todos a fazer isso ou aquilo? Né? Bom, pessoal, espero que tenham gostado. Ponham aí o que vocês entendem como origem do conhecimento. Ponham aí. Tá? Os maiores racionalistas, eu mencionei Platão, Descartes, Kant. O Kant, tá? É que, por exemplo, Platão e Descartes, eles são bem antagônicos. Eles são uma oposição muito forte aos materialistas, aos empiristas. São muito fortes. Né? E desprezam o outro lado. Kant vem fazer uma intermediação, mas ele não deixa de ser um racionalista, está bem? Embora a sua escola será chamada de a priorismo, isso não deixa de ser um racionalismo, porque ele não vai descartar totalmente a ideia de condicionamento, e nós vimos que no meu próprio discurso também não descartei. Né? Realmente ele é válido, o condicionamento, a intervenção do ambiente, o estímulo dos pais, tudo isso é válido, mas não é um fator exclusivo. Tá? Não é um fator exclusivo, isso que é necessário ficar claro. Tudo bem? Bom, espero que tenham gostado, um forte abraço, fiquem todos com Deus. Né? E bom, boa noite.